Samuel 18. Versículo 18. Alguns dão o tema desse pequeno texto como convite da graça, convite de Deus, né? O texto diz assim, ó. Vamos todos juntos ler? Depois eu leio aqui numa tradução que eu estou usando da NAA. Vamos ler na Bíblia do Culto, todos juntos. 1, 2, 3. Amém. Esse capítulo é um dos capítulos mais pesados da Bíblia. Apesar que ali nos profetas nós vamos ter textos pesados, pesados mesmo. Não como muitos interpretam, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus brabo, irado, não. É o contrário, é por causa do pecado do povo. Pelo contrário, a misericórdia de Deus, ela está estendida desde o primeiro capítulo de Gênesis, na criação. Quando Deus cria alguém à sua imagem e semelhança, já está mostrando a misericórdia e a graça de Deus. O homem vem, uma queda terrível, porque o homem, primeiro foi o diabo. A Bíblia, se você usar o texto do próprio livro de Isaías, que é uma alegoria do rei Tiro, é uma história ali, né? Ali é uma alegoria. O próprio texto já explica, não é interpretação nossa, não é uma alegoria que eu ou você está interpretando. O próprio texto já interpreta. Uma alegoria referente ao rei Tiro, que fala, e muitos estudiosos, outros não. Muitos estudiosos acham que ali se refere à queda de Satanás. Onde diz, subirei ao céu e serei como o Altíssimo. E a queda do diabo não foi outra a não ser o orgulho. Ele quis ser igual a Deus. E qual foi o motivo da nossa queda, da queda do ser humano? Querer ser igual a Deus. A serpente fez o convite. Olha, se vocês comerem isso aqui, vocês serão iguais a Ele. Opa! Então a queda do homem não é porque eles eram bobinhos, não. É porque eles quiseram, eles viram uma oportunidade, ainda que mentirosa, mas de ser igual a Deus. Aí eles falaram, então eu quero. E mesmo ali Deus exercendo sua misericórdia, providenciando misericórdia. E assim foi a história da humanidade, a história de Israel. Deus separou o povo de Israel, não é porque o povo de Israel era um povo mais bonito e melhor do que os outros, não. Pelo contrário, era um povo que não existia. Deus chamou um homem, Abraão, que era idólatra, do meio de um povo idólatra, e convidou ele para uma terra da promessa, fez uma promessa a ele e disse, olha, da tua semente vai nascer um, e eu farei da tua semente que ela seja bendita para todas as nações da terra. E aí Deus organizou uma nação, gerou os patriarcas, levou para o Egito, 430 anos, retirou através de Moisés, formou uma nação, deu a essa nação território, lei, moeda, língua, estrutura, governo. Mas era para esse povo distribuir a salvação. E Israel falhou. Israel reteve a salvação, que era para todos os povos, para eles. Foi um grande erro. E aí, mesmo assim, Deus continua insistindo, enviando profetas. Eles pecavam, abandonavam o Senhor.
Cada profeta que vinha era uma manifestação da misericórdia de Deus. Cada exortação era uma manifestação da misericórdia de Deus. Por exemplo, quando você corrige o seu filho, é porque você o odeia ou porque você ama? Porque nós amamos os filhos. Ninguém corrige filho dos outros. A gente corrige o nosso filho. Pelo contrário, tudo que os filhos dos outros fazem, a gente acha bonito. Mas os nossos filhos a gente quer corrigir. Por quê? Porque a gente ama. A gente quer o melhor para eles. Às vezes estamos até corrigindo com a correção errada. Mas a gente faz isso porque ama, quer o melhor para os filhos. Deus, quando nos corrige também. Quando Deus enviava os profetas com mensagens duras, é porque amava. Queria ver a restauração do povo. E por último, vendo que nada dava certo, a Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer, enviou o seu filho Jesus, que acabou sendo assassinado pelo homem. Deus continuou insistindo, ressuscitou Jesus e enviou o Espírito Santo que está conosco até hoje. Nesse texto, irmãos, ele é tão terrível. Olha como é que começa o capítulo 1 de Isaías. Abra aí a sua Bíblia. A partir do verso 2, primeiro o verso 1, ele dá aqui a definição, local, data e época em que se encontrava o contexto dessa profecia, dessa pregação. Mas a partir do verso 2, Deus convida os céus e a terra para serem testemunhas de uma situação que Deus estava vivendo com o seu povo. Ele diz, ouça céus, ouça terra. Deus dialoga com os céus e com a terra, porque o seu povo não ouve ele mais. Aí Deus diz, abre um diálogo com os céus e com a terra, por causa da dureza do coração do seu povo. Aqui não está falando com moabitas, não está falando com assírios, com babilônicos, com egípcios. Deus está falando com Israel. Veja bem, Deus amava as outras nações da mesma forma. Só que Deus preparou uma nação para que essa nação levasse o evangelho aos egípcios, eles não levaram. A Etiópia, eles não levaram. A Assíria, aos babilônicos, aos moabitas, a todos, mas eles não levavam. Eles sentaram num orgulho religioso. E Deus faz um convite aos céus e à terra para ouvir o que ele tem a dizer. Aí ele vira para os céus e para a terra assim, e diz assim, veja bem, eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus está falando de Israel. Olha a comparação que Deus faz. O boi conhece o seu dono. O boi sabe quando o seu dono está chegando. E o jumento, olha onde Deus vai. O jumento sabe o lugar aonde lhe dão a comida. Mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Então Deus está dizendo que o jumento e o boi têm mais conhecimento do que o povo de Israel. Porque o jumento sabia onde estava a comida, que o dono colocava todos os dias, e o boi conhecia o seu dono, o cheiro do dono. Mas o povo de Deus não conhecia. E aí o texto vai no verso 4 e começa a dizer, ai desta nação pecadora. Uma nação que abandonou o Senhor. Deus deu para eles tudo. Deus deu a eles casas, deu a eles terra, deu a eles vitória sobre os inimigos, deu a eles a terra de descanso. Tanto é que a terra de descanso de Israel, ela é comparada, ela é uma tipologia da nossa terra de descanso na eternidade. E Deus vem descrevendo a falta de lealdade da parte do povo de Deus. Ele fazendo tudo por esse povo, e esse povo se torna um povo idólatra, abandona o Senhor, se vira para outros deuses, e por isso que na Bíblia faz muita comparação da idolatria como adultério.
Por quê? Porque Deus usa muito o exemplo do casamento, da mulher ou do homem que abandona a sua casa atrás da amante ou de um amante. E Deus faz muito essa comparação, e eu já preguei sobre isso, no livro de Oséias fica muito exposto isso, mas em toda a Bíblia tem essa exposição. Deus faz essa comparação. Deus trata a idolatria como um adultério. Por quê? Porque Deus tem o seu povo como a sua mulher, como a sua esposa, e ele como marido. Quando esse povo larga a Deus e vai servir outros deuses, Deus taxa isso para poder nos ensinar como uma traição conjugal. Isso é dolorido ou não? E aí Deus vai enumerando os pecados desse povo nesse capítulo. Das festas aos deuses, da corrupção dos governantes, que eram... Você não vai comparar com os governantes nossos, porque aqui era um povo de Deus, era um governo teocrático. Governos corruptos, homens maus, um povo que abandonou a Deus, sacerdotes que abandonaram a Deus, falsos profetas eram os montes, assassinatos, roubo, exploração dos pobres, assassinatos das piores qualidades, se é que existe assassinato de boa qualidade, né? Não existe isso. E Deus vai mostrando nesse capítulo 1 a sujeira do seu povo. E aí ele compara essa sujeira do povo, adultério, idolatria, desprezo à palavra de Deus, corrupção, exploração do pobre, abandono da viúva e do órfão, assassinatos. Deus compara essa situação do povo como eles todos com as mãos sujas. De uma sujeira avermelhada como a escarlata. Por que uma sujeira avermelhada como a escarlata? Porque Deus estava dizendo que as mãos deles estavam cheias de violência. O sangue nas mãos ali simbolizava violência, o mau cheiro. O sangue nas mãos, em poucas horas, se você não lavar, é um mau cheiro horrível. Então Deus está comparando as mãos do seu povo como um povo das mãos cheia de sangue, suja de sangue, pela violência que o povo vinha fazendo contra Deus. Que Deus chega a dizer: olha, o boi e o jumento têm mais conhecimento do que o meu povo. Imagina o profeta Isaías entrar aqui e dizer para nós: gente, o boi e o jumento têm mais conhecimento de Deus do que vocês. E aí essa sujeira toda está representada aqui, há uma metáfora aqui, nesse texto que nós lemos. As mãos do povo está completamente suja, avermelhada. E por que avermelhada, pastor? Eu já disse. Simbolizando a violência do pecado nas mãos do povo. Esse Deus de misericórdia é tremendo. E Deus diz assim: ainda que os seus pecados, ou na minha tradução diz assim, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, quer dizer, ainda que a mão de vocês estejam avermelhadas de sangue, de violência, que vocês têm cometido contra mim, contra o meu espírito, contra a minha palavra e contra as pessoas, contra o seu próximo, as mãos de vocês estão sujas, avermelhadas de sangue e de violência.
ainda que estejam avermelhadas, eu tenho poder para torná-las branquinhas como a neve. Ainda que sejam vermelhas como carmesim. Toda vez que está citando vermelhas aqui, está dizendo das mãos sujas de sangue de violência. Sangue de violência do pecado. O pecado aqui, nessa metáfora, é comparado à violência de assassinato. É como você está assassinando alguém e a sua mão vai sujando de sangue. Então, nesse texto aqui, o pecado está sendo comparado a uma violência de assassinato. É como você matar alguém e encher as suas mãos de sangue. Mau cheiro do sangue, a sujeira do sangue. É uma metáfora. Deus diz, mas eu tenho poder para tirar essa sujeira desse sangue sujo na mão de vocês, desse sangue violento, desse sangue de injustiça nas mãos de vocês, e torná-los brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, porque é muito assassinato, é muito pecado, é muita sujeira nas mãos, eu posso torná-las tão branco como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Irmãos, olha que coisa rica. Eu lavo a mão de vocês todinha. Eu deixo a mão de vocês limpinha, limpinha. Porque a mão da gente, quando está suja, a gente tem nojo, não é isso? Você não põe mão na boca suja. Você lava, limpa. Aquilo que está sujo, você tem nojo. Deus está prometendo deixar lavadinho. Tirar aquele sangue de violência, do pecado, da sujeira, comparado ao carmesim e à escarlata. E deixar branquinho como a neve, como a lã. A citação de leve lã aí não tem nada a ver com racismo, com cor de pele de pessoas. Aqui está falando de pecado. E a cor que está sendo comparada aqui não é a cor preta, está sendo comparada à cor vermelha, que é o carmesim e a escarlata. E aí Deus vem com a promessa. Além de eu lavar vocês e deixar limpinho, tirar essa sujeira dessa escarlata, desse carmesim, desse sangue sujo que está aí, eu prometo a vocês que se vocês estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Olha o que o Senhor Jesus pode fazer comigo e com você. Ele quer nos lavar. Uma das águas simbólicas da Bíblia é o Espírito Santo, tem símbolo de água. A palavra de Deus tem símbolo de água. Lá quando você estuda Levítico, agora chegou um dos melhores livros, talvez o melhor livro que nós temos traduzido para o Brasil, chegou agora naquela coleção da editora Vida Nova, mais de 650 páginas, especial sobre Levítico, não tem nada no Brasil editado. Comprei essa semana, já li mais de 100 páginas, uma riqueza. E ali fala do sacerdote, o banho que o sacerdote tinha que tomar, a bacia de lavar as mãos antes do sacerdote entrar no tabernáculo. Tudo isso tinha uma simbologia de sermos lavados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. O Senhor estava convidando o povo de Israel a serem lavados do sangue que estava impregnado de violência, sangue de sujeira neles. E além de deixar eles limpos, estava prometendo a eles dar uma terra para eles comerem do melhor da terra.
Qual era a atitude então que eles tinham que tomar? Que eles não tomaram. E aí eu quero voltar com você lá no Salmo 51. Você pode ir lá no Salmo 51. Este salmo está escrito aí no original, não é inspirado, mas é original. Essas letrinhas menores que diz assim, ó: ao mestre do canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba, ou Batseba, outras traduções diz Betseba. Qual foi o pecado de Davi? Davi tinha as mulheres que queria. Tanto é que o profeta falou isso para ele, falou: vem cá, eu te dei todos os inimigos, derrotei os seus inimigos, te dei toda a riqueza, e dei a você as mulheres que você queria. E se isso tivesse pouco, era só você falar comigo que eu te dava mais. Está escrito isso no texto, não é eu que estou completando ou floreando a pregação. Está escrito no texto, o profeta Natã falando para ele: se isso aí você achou pouco, era só você falar comigo que eu te dava mais. Mas Davi optou por apaixonar por uma mulher casada, esposa de um comandante fiel seu, dos melhores, dos comandantes dos 30, daqueles 30 melhores, era um deles, Uzias. Ele articula uma morte para Uzias de uma forma horrível. O próprio Uzias leva a carta da morte, do assassinato dele. Ele é assassinado numa guerra, de forma articulada, jogar ele perto das paredes, das muralhas, para ele ser o primeiro a morrer, coisa que o exército não fazia. E aí Davi, antes de matá-lo, tinha ficado com a sua esposa, mandou chamá-lo, ficou sabendo que a mulher estava grávida, mandou chamá-lo, ele veio, Davi levou ele, falou: vai lá para sua casa descansar. O homem era tão fiel a Davi e ao povo de Deus, falou: não, eu não vou para minha casa, enquanto o povo está em guerra, eu vou dormir com a minha mulher. Aí Davi no outro dia descobriu, ele não foi, estava ali deitado na escada do palácio. Davi chamou ele, encheu ele de bebida, embriagou ele. A Bíblia diz que Davi embriagou ele. Essa história de Davi, a gente não pode ficar lendo muito, não, que você passa mal. Você vai passando mal, que é um filme de terror. E Davi embriaga Urias e diz: agora vai para sua casa. Urias não vai. Uzias não vai. Urias não vai. Aí Davi escreve uma carta e dá para o seu general para que ele morresse. Ele morre e Davi vai lá e pega a mulher para ele. E Davi está lá no reino, achando que está tudo tranquilo, ele é rei. Recebeu a notícia que o homem morreu. Quem veio trazer a notícia, ele disse assim: é assim mesmo, na guerra uns sobrevivem, outros morrem. Tem as perdas da guerra. Como rei, sentou no seu trono, está ali agora com a mulher, morreu o marido, ninguém está sabendo, tudo tranquilo. Ele recebe uma visita. A vantagem de Davi era assim, que Davi criou uma assessoria. Por isso ele foi o melhor rei, porque ele foi o que soube montar a melhor assessoria. E dentro da assessoria dele, ele não só tinha pessoas que organizavam ou geriam o palácio, o governo, as coisas pessoais dele. Mas ele também tinha pessoas que cuidavam da vida espiritual dele. Então ele tinha sacerdotes, ele tinha profeta, ele tinha os sábios. E aí, bate na porta do palácio, na sala do trono. Quando você vai na Europa ver esses palácios, você vê a sala do trono. E aí entra o profeta Natã e diz: Davi, eu vim contar uma história para o senhor. Ah, pois não. Olha, tinha 2 homens, um era muito rico e o outro pobre. O pobre tinha uma ovelhinha só.
E o rico tinha muitas ovelhas. E Davi no trono ouvindo. Chegou na casa do rico um visitante. O rico era pão duro. Em vez de matar uma das suas ovelhas para fazer um jantar para o visitante, mandou o seu funcionário ir lá na roçazinha, na chacrazinha do pobre, e pegar a única ovelha que ele tinha, trazer, matar e pôr no jantar. Essa é a história. Davi, como rei, sempre quando trazia as histórias para ele, era para ele fazer o julgamento. Davi ficou furioso, a Bíblia diz que Davi ficou furioso, deu um murro no trono e disse: pode matar esse homem. O profeta devolve o dedo para ele e diz: tu és esse homem. E aí ele vem, eu fico arrepiado todinho só de falar isso. Aí vem o texto que eu já tinha falado para vocês. Assim diz o Senhor: eu derrubei todos os teus inimigos, eu te dei fama, riqueza, e te dei todas as mulheres que você queria. E se você tivesse precisando de mais alguma coisa, era só me pedir que eu te daria. Está escrito no texto, não estou floreando. Está no texto. Davi está num quadro como o profeta tinha dito. Ele estava sujo de sangue da violência. O pecado sujou Davi. O pecado, ele nos suja. Ele suja a nossa mente, ele suja o nosso coração, ele suja os nossos propósitos. Você pode ver que quando a pessoa entra num caminho de pecado, os propósitos dele mudam completamente, que a gente que está de fora fica olhando e fala: você está maluco, rapaz? Como é que você vai largar a sua família, rapaz? Aqui você tem a sua esposa, você chega em casa e está ali uma mulher limpa. Ou está ali um marido que é seu, que trabalha por você. Você tem a sua família. E a pessoa não ouve. Se está roubando, você fala: olha, para de roubar, rapaz, seja fiel a Deus. Deus vai te abençoar. A pessoa não ouve. A pessoa, quando toma um caminho do pecado, ele fica com a mente tão suja, manchada do sangue da violência do pecado, que ele não consegue enxergar. E pelo contrário, os nossos conselhos para eles passam a ser uma coisa enjoativa, insuportável. E você está vendo claramente o caminho da destruição que essa pessoa está tomando. Davi tomou, ele sentiu a podridão dele. Davi sentiu o mau cheiro do pecado que estava dentro dele. Como o sangue sujo tem mau cheiro. Davi sentiu a sujeira do sangue da violência contra Deus, contra aquela mulher, porque aquela mulher não tinha força nenhuma. Ela ia falar o quê? Davi sentiu a sujeira do sangue do assassinato, do adultério, da maldade, da arrogância, do orgulho de ser rei, podia fazer o que queria. Não podia fazer o que queria. E Davi sente essa sujeira tão grande que ele escreve o Salmo 51. Esse salmo é uma confissão de Davi. E nessas confissões ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. E ele começa a clamar: cria em mim um coração puro, tira essa sujeira do meu coração. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele continua orando e clamando: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, porque Davi sabia que o Espírito Santo estava indo embora dele. Imagina o Espírito Santo ir embora dessa igreja, por causa dos meus e dos seus pecados. Imagina o Espírito Santo ir embora da nossa casa, por causa dos nossos pecados. Imagina o Espírito Santo ir embora da sua vida, por causa dos meus pecados, dos seus pecados, ir embora da minha vida, por causa dos meus pecados. Como a gente vê acontecer por aí.
E Davi, sentindo a sujeira, ele diz: purifica-me com isopo, para que eu fique limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Por que que Davi e o profeta compara a neve? Compara a lã? Porque era o que mais claro que Davi conhecia. O hino 39 foi composto baseado nesses textos. Quando se pede a lavagem do sangue de Jesus, não está relacionado à cor da minha pele, mas está relacionado à sujeira do meu pecado. Quando eu canto o hino 39, está relacionado à sujeira do meu pecado. E qual é a sujeira do meu pecado? A Bíblia dá a cor dela, é de vermelho, não é de preto. A Bíblia dá a cor do pecado, é vermelho. Aquela mulher lá do Apocalipse, que representava o pecado das nações, a cor dela é vermelho. E o salmista, aos pés do profeta, chorando, ele diz: me lava, Senhor, tira de mim o pecado. Irmãos, quantos aqui já sentiram a sujeira, o mau cheiro do pecado, e foram limpos pelo sangue de Jesus, e sentiu essa limpeza? Glorifica o Senhor. Todos nós só estamos aqui por causa da misericórdia e do sangue de Jesus. Por que que é o sangue que limpa o sangue? É como o veneno da cobra que mata o veneno da cobra. O que combate o veneno da cobra é o próprio veneno da cobra. O que combate a sujeira do sangue da violência é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o sangue de Jesus, além de ser puro do próprio Filho de Deus, ele não foi derramado por violência. Ele se entregou, ele se doou, ele se deu, a ponto de Pilatos falar assim: mas você não vai falar nada, estão te acusando aqui, você não vai reclamar, não vai falar nada. E Jesus calado, porque Jesus estava doando o seu sangue para combater e para limpar o sangue da sujeira do pecado, o sangue da violência, que marca, que deixa o homem com mau cheiro, que acaba com o homem. Aí o salmista reconhece isso e diz: lava-me, Senhor, purifica-me, eu quero ficar mais alvo que a neve. E o profeta vem uns 400, 500 anos depois, profetiza para o povo que tinha abandonado o Senhor, e diz: gente, o pecado de vocês está um mau cheiro, as mãos de vocês estão marcadas do sangue da violência, está sujo, está como o carmesim, está como a escarlata. Mas o Senhor diz a vocês que Ele é capaz de limpar essa sujeira vermelhada do sangue sujo de violência e deixar mais limpo, mais clarinho do que a lã, mais claro do que a neve. E Ele ainda te promete: se vocês estiverem dispostos a ouvir a sua voz, Ele não só vai lavar, mas Ele vai dar o melhor da terra para você. Meus amados, não há dúvida que o pecado tem o seu sabor. Não há dúvida que o pecado é sedutor. O pecado seduz adolescente, seduz crianças. Há pouco tempo lá na Inglaterra, 2 crianças foram condenadas à pena de morte porque assassinaram uma outra criança. O pecado seduz adolescentes, seduz jovens, seduz velhos, seduz governos, seduz pastores,
cantores famosos, o pecado seduz, ele tem um poder tremendo. E alguns pecados, o seu princípio parece ser muito saboroso. E alguns pecados, a princípio, parece que vai passar por tudo tranquilo. Mas, irmãos, ele vai trazer um sangue sujo de violência nas minhas, nas suas mãos, com um cheiro insuportável, que vai destruir a igreja, que vai destruir um ministério, que vai destruir uma família, e que vai, por fim, destruir a própria vida da pessoa. Mas o Senhor Jesus nos convida a sermos lavados pelo seu sangue. Veneno que combate veneno de cobra é o próprio veneno da cobra. A única coisa para lavar do sangue da violência é o sangue de Jesus Cristo. E Ele nos purifica e nos lava e nos promete, se nós estivermos dispostos a ouvi-lo, Ele vai nos dar o melhor da terra. Mas para isso, diferente, por isso que eu abri lá em Salmo 51 e contei essa história triste de terror de Davi. Porque o pecado de Davi, desse grande profeta, sacerdote e rei, era o mesmo do povo de Israel. Só que o povo de Israel não reconheceu o seu pecado. Davi, quando ouviu o profeta, caiu no chão e reconheceu a sua sujeira e pediu: Senhor, me lava. Irmãos, a diferença é os que ouvem e os que não querem ouvir. E os que não ouviram foram levados para o cativeiro babilônico. Mas os que ouvirem, o Senhor promete o melhor da terra. Essa palavra é para mim, que sou pastor, vigiar com a minha vida. Essa palavra é para vocês que são obreiros. Essa palavra é para vocês que são moças e rapazes, para adolescentes, para casais, para todos nós. O Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. O Senhor Jesus tira todo o mau cheiro, de forma tão tremenda que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem um perfume. E quando Ele nos enche, nós temos o perfume de Cristo. A Bíblia diz que existe o perfume de Cristo. Existe o perfume da Dijon, existe o perfume Armani, existe vários outros perfumes bons aí. Mas a Bíblia diz que existe o perfume de Cristo. Esse nós não vamos encontrar nas boas boutiques, vamos encontrar na palavra de Deus. Ele nos purifica e com o seu sangue Ele nos perfuma, nos enche da sua graça e estende para mim, para a sua casa, para a igreja, para o seu povo, uma terra que mana leite e mel, para nos oferecer o melhor da terra. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. É só dar ouvido, como o profeta disse, se vocês estiverem dispostos. E aí o exemplo que eu usei foi de Davi. Ele humildemente aceitou a palavra do profeta. Pastor, o que eu devo fazer? É só ouvir a palavra do profeta. Fiquemos de pé.